Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou casar as lutas para todos os participantes da última edição do UFC, nesse caso o UFC México, que teve como evento principal o Brandon Moreno sendo derrotado pelo Loner Kevin. Evidentemente são muitas lutas, então vamos começar desde já. No primeiro combate da noite, a gente teve o Ash Schultz sendo nocauteado no primeiro round pelo Damian Pinner na categoria dos pesos médios. Eu acho que é uma luta boa pra ele. Seria o vencedor do TUF 2024, o Ryan Loader, um cara que venceu o Robert Valentim. Só que depois foi superado tanto pelo Ismael Naudiev quanto pelo Bekoev. Eu acho que seria um confronto bom para eles dois. O Loader lutando pelo emprego, enfrentando um grappler, poderia soltar mais o jogo. O Schultz poderia conseguir a sua primeira vitória no UFC contra um cara que tem um estilo favorável. Então acho que era uma luta boa para casar. Os dois são meio displicentes na trocação. Não deve ter muita porrada nessa luta, a não ser que ele se anule no grappling, o que é uma possibilidade, mas de modo geral eu gostaria de ver um confronto entre dois wrestlers de alto nível para ver quem se sobressai. O vencedor, o Damian Pinas, ele poderia pegar o Torres Finney. O Finney ele é persona não grata no UFC, de certa forma. Ele chegou pelo contender depois de vencer Palo em três lutas. Ele venceu a primeira, não foi contratado contra o Yuri Panferov. Finalizou no primeiro round, uma luta muito chata. Ficou derrubando infinitamente até conseguir uma finalização. Depois ele neutralizou o empolgante striker Ken Roston. Acho que o UFC também já ficou contra ele por causa disso. Venceu numa decisão, mas não fez nada nessa luta, nem ele nem o Ken Roston. Depois, finalmente, ele aceitou a luta de última hora, ganhou créditos com a organização. E nela nocauteou Abdullah Rami no primeiro round, mas fazendo o mesmo jogo. Botou pra baixo, ground and pound e até conseguiu o nocaute. O Pinas, ele é um cara que tem muito mais alcance, tem muito mais altura, demonstrou boa defesa de quedas contra chutes e talvez pudesse bater no Finney tanto quanto o Jacob Malcolm bateu na última luta, que foi a primeira derrota da carreira profissional dele. E eu vejo o lutador de Aruba como um grande favorito, se esse confronto fosse a ver. Ele é um cara jovem, então o UFC pode tomar cuidado com ele. Uma luta contra o Finney seria na medida. Depois disso, a gente teve o Eric Silva sendo nocauteado pelo Francis Marshall no primeiro round. Eu acredito que pelo retrospecto, pela idade e por não ter sido competitivo, o Silva vai ser demitido. Se ele não for, eu calaria ele como prospecto do contender, nesse caso o Ramiro Jimenez. Ele venceu o Tommy Quadri por nocaute na luta que ele fez do contender. Os dois são strikers, então talvez o Silva pudesse soltar mais o jogo sem se preocupar com a luta agarrada. Seria uma luta interessante para o Jimenez começar no UFC contra um cara que é limitado, mas que tem uma boa trocação. Ele entraria na posição de franco favorito, mas para Eric Silva não tem muitas alternativas além dessas, né? Pro macho, eu casaria o Muhammad Naimov. O norte-americano dos Estados Unidos, ele entrou nessa luta para vencer, né? O UFC casou essa luta para que ele vencesse. Eu acho que nem tem muita controvérsia quanto a isso. O fato é que ele fez o trabalho, conseguiu vencer e pode avançar. O Naimov ele é um cara bom, mas que é meio chato. Vence normalmente decisões, venceu o Bogdan Greg na decisão, venceu o Caofle, venceu mais atrás o Nathaniel Wood. Não costuma ser muito visceral. Ele perdeu para dois caras bons, pro Myron Santos e pro Felipe Lima, né, o Jungle Boy. Então, ele tá com moral, ainda tem certa moral. O Marshall vencendo ele poderia ser uma boa subida na competição, e se ele vence o Marshall, ele se recoloca no caminho das vitórias. Depois disso, a Ernesta Cara Skater foi derrotada pela Regina Tarim por decisão unânime na luta que recebeu o prêmio de melhor da noite. A Tarim, ela e a Ernesta fizeram um combate de porrada mesmo, briga de bar, a Ernesta andando pra frente, batendo, deixando receber golpes também. Eu acho que contra a Sofia tinha a chance de se repetir. A categoria é rasa, ela tá com duas derrotas, uma vitória e duas derrotas, então acho que nem tem como ela avançar muito. Só sobrou isso aí pra ela, eu diria. Depois disso, a gente teria a Regina Tarim enfrentando a Dione Barbosa, ou a Melissa Gato.
nesse caso, quem perdesse. Eu acho que tanto a Lione quanto a Melissa, elas têm potencial de subir nessa categoria dos pesos moscas, mas inevitavelmente uma vai ficar pelo caminho. Eu acho que quem demonstrar mais fragilidades pode alimentar a Tarin, a lutadora jovem que entra com moral no UFC, já ganhando bônus. Pegou a luta de última hora e venceu, então eu acho que o UFC vai tentar construir a carreira dela com calma, justamente por ser muito jovem, né? Tem apenas 21 anos. Então, eu acho que ela chega para ser trabalhada. Depois disso, o Douglas Silva de Andrade foi derrotado pelo Javier Reyes por nocaute. Em uma luta que ele até estava bem, conseguiu dar knockdown no Reyes, mas ele acabou sendo superado, né? Quando levou mãos tão duras quanto acabou sucumbindo. E eu acho que o Isaac Thompson, precisando da primeira vitória dele no UFC, seria uma boa luta. Uma luta competitiva. Ele chegou pegando o João Anderson Brito, o Tubarão, de última hora. Não fez feio, mas acabou derrotado. Eu acho que o UFC tem alguma empatia por ele, porque, né, pegou a luta de última hora. Isso sempre é um ponto positivo para a empresa e pode tentar dar uma luta para ele vencer, uma luta dura contra o Douglas Silva. Pro Race, eu casaria o Christian Rodrigues, o C-Rod. O Rodrigues, ele é um cara que tem um estilo interessante, até rema contra a maré, do que normalmente um lutador mais veterano é. Ele perde para os caras mais velhos e vence dos mais novos. Venceu o Austin Bash, Cameron Simon, Raul Rosa Jr., mas perdeu para André Filho, perdeu para o Julian Erosa. E veio um momento ruim, ele perdeu tanto para o Filho quanto para o Melky Costa nas últimas duas. Não tá numa boa sequência. Tem um estilo parecido com o Rage, de tocar a porrada meio sem muita estratégia, derruba bem, mas não é tão bom em manter no chão. É um cara completo, mas que não se destaca em nada. Eu acho que os dois têm o mesmo perfil e poderiam entregar uma luta divertida, uma briga mesmo. Depois disso, o Chris Moutinho foi superado pelo Christian Quinones na decisão unânime. Também acredito que o Moutinho vai ser demitido. Com essa derrota, ele chega a 4-0-4 no UFC. Se não for, ele pode pegar o perdedor de Curtis Campbell e Denis Silva, que são dois caras e tem o prestígio da companhia. O Campbell ele chegou pelo contender, mas pegando uma luta fácil contra o Demba Saki, um cara que tinha lutado só na África e em eventos pequenos, não era no UFC, por exemplo, um bom evento da África. E o Dani Silva é um porradeiro. Fez lutas duras contra o Kevin Valerius, onde perdeu, fez luta dura contra o Lucas Almeida, onde ganhou. É um cara que boxeia, principalmente, bate e apanha quase na mesma proporção todas as lutas. Eu acho que quem perder entre eles, o UFC poderia tentar recuperar por serem lutadores empolgantes e o Moutinho é a luta para isso. Perdão. Quanto ao Quinones, que venceu dele, eu casaria ele com o Cody Haddon. O mexicano não fez muito, venceu por uma margem confortável, mas não se expôs, talvez pela inatividade. Eu acho que o UFC pode tentar fazer ele se soltar mais no seu próximo combate, e o Haddon seria uma luta boa para isso. O australiano ele venceu bem o Dan Argueta lá em 2024, mas desde então não lutou mais. Ia lutar, teve lesão, ficou fora. Mas é um cara que tinha certo hype na época. Eu acho que uma vitória contra o Quinones poderia fazer com que ele recuperasse esse hype. E se o Quinones vence, ele se reinsere novamente na corrida, fica positivo e pode avançar rumo aos rankings, uma luta favorável para os dois. Macy Tisson perdeu para Ellen Pérez por decisão unânime. A Tisson ela demonstrou os problemas de sempre. Até conseguiu ir bem no primeiro round na luta agarrada, mas depois a trocação não estava lá, ela trocou mal, jogou muito no vazio, fez com que ela cansasse, talvez esteja virando o fio, foi derrubada com facilidade no segundo e no terceiro round. Eu acho que a Bia Mesquita ela tá marcada para derrotar a Montserrat Rendon. Foi uma luta que é favorável para ela porque é uma grappler e ela é uma multicampeã de jiu-jitsu. Quem vencer essa luta tá na categoria rasa, já deve pegar alguém no ranking. E a Tisson vindo de 3 derrotas. É um nome muito suculento, principalmente para as pretensões da Bia. Para a Eileen, que ganhou numa luta meio chata, eu daria a perdedora de Norma Dumont e Ana Santos. Ela pediu o título no microfone, não vai ser atendida. Ela pediu a 3x3 da categoria de baixo. Não sei se o UFC vai fazer essa luta. Se tudo se mantiver normal, eu acho que ela pode enfrentar a perdedora de Norma e Ana Santos. São duas lutadoras que estão vindo em uma boa sequência, mas o fato é que nenhuma das duas empolgou para ter uma chance pelo título. A Amanda
tá nesse imbróglio com a Kayla, a Kayla se machucou, então a gente não sabe quando ela volta, a categoria tem que rodar, e quem perder pode ser uma luta para ele Pérez tentar ter uma performance melhor e continuar avançando. Depois disso, a gente teve o Ryan Gandra nocauteando o José Medina no primeiro round. O Medina provavelmente vai ser demitido. Não imagino que esse cara vai conseguir continuar. Se ele continuar, eu casaria ele contra o Tristan Vines. Foi um cara que pegou uma luta de última hora contra o Gaultier. É um cara bem ruim também. Foi despachado com facilidade pelo Gaultier, assim como o Medina. Os dois são fracos, nem no regional eram muito bons. Se o Medina ficar, eu faria essa luta aí, mas meio que tanto faz também. Pro Gandra, eu casaria o Gerald Michet. O brasileiro ele recebeu uma luta favorável, fez o que tinha que fazer, venceu sem deixar dúvidas. Então acho que o UFC pode dar outro matchup para ele que seja bom. Eu acho que o Michart é um cara que tem esse estilo. É um desafio acessível, é um cara que tem certo nome no UFC, um veterano de várias lutas, mas que tem demonstrado ser unilateral, muito dependente da luta agarrada, quando não consegue normalmente perde. Era um teste para o Gandra, um teste que poderia ser bom para ele, ao mesmo tempo em que seria fácil de superar, e poderia ver se ele consegue alçar voos maiores. Depois disso, a gente teve o Santiago Luna, vencedor Angel Pacheco numa decisão unânime. O Luna é um cara duro, o Pacheco conseguiu resistir a ele. Eu acho que pode ser demitido também. Essa é a segunda derrota consecutiva dele no UFC e ele entrou via contender perdendo. Se não for demitido, eu daria ele pro prospecto inglês Louis Lee Scott, que venceu na última temporada do contender. É um cara duro, tá invicto 10-0. Eu acho que o Pacheco pode elevar bem esses nomes, porque é um cara que aguenta muito, vai pra briga e não desiste nunca. Eu acho que poderia testar o coração do Scott nesse combate. Pro Luna, eu daria o Cameron Smoterman. Foi uma luta boa do mexicano, uma luta inteligente, só que muita gente estava esperando mais. Uma performance como foi contra o Quang Lee, ele não entregou. Eu acho que ele não precisa avançar tão rápido agora. O Smoterman é um cara negativo no UFC, mas perdeu lutas equilibradas para CRC Day e pro. Ele venceu o Jake Hadley, perdeu pro CRC Day e perdeu pro cara que lutou agora com o Raoni Barcelos. Esqueci o nome. O wrestler mexicano. Amarrou ele na grade, controlou bastante. Enfim, o Small também é um cara que tem a luta em pé bem alinhada, assim como o Luna. Tem umas boas defesas de queda, mas pode ser derrubado se for muito pressionado. Foi contra o Rick Simon, que o Small também perdeu. Voltando ao combate. Acho que seria bem equilibrado. A gente podia testar o cardio do Luna novamente, vendo ele fazer mais um combate de 3 rounds, ao mesmo tempo em que não seria exatamente um desafio muito difícil. É um cara acessível ao Smotman para a subida do Luna, que segue invicto, seria uma boa pedida. Depois disso, a gente teve o Emmanuel Rodrigues nocauteando o Kevin Borras. Eu acho que o Borras ele vai ser demitido, mas sempre trabalhando com a possibilidade de não ser, eu acho que ele poderia enfrentar o compatriota dele, o José Ochoa. Apesar de estar com cartão negativo, perdendo para o Azor Mabaev e para o Lunar Kevin, ele nocauteou o Cody Dudden em grande estilo. Eu acho que o UFC quer investir no Ochoa, que é um cara muito jovem, e o Borras, que demonstrou ser duro, mas que acabou sucumbindo, pode ser um nome para proporcionar isso. Pro Emmanuel Rodrigues, eu daria o perdedor de Sumo Dergi e Jesus Aguilar já para ele continuar subindo no ranking. Ele levou um susto, foi a knockdown 2 vezes contra o Borras, o juiz teve para parar, conseguiu se recuperar, mostrou que ele de luta, derrubou quando precisou derrubar. E no segundo round, resolveu na mão. É um cara bom, o Sumo Dergi e o Jesus Aguilar são dois caras que também não fogem de uma boa briga. Então, quem vencer deve avançar nos rankings, quem perder pode receber o Emmanuel Rodrigues. Na próxima luta, a gente teve o Edgar Chaves derrotando o Felipe Bunes na decisão dividida. Eu já tinha calado essa luta na semana passada contra o Idris quando o Idris ganhou. Eu disse que ele poderia enfrentar o perdedor de Bunes e Chaves. Quem perdeu foi o Bunes, então eu casaria essa luta. Pro Edgar Chaves, eu casaria o perdedor de André Lima e Dong-Hu Choi. Eu acho que a performance dele ficou abaixo do que se esperava. Talvez o UFC tenha colocado ele contra o Bunes, esperando uma finalização, um grande nocaute.
e ele não chegou a isso, mas foi uma luta divertida. Ele foi pra cima, trocou porrada, como sempre. E tanto o André Lima quanto o Dum Hun Choi têm esse perfil. Eu acho que quem vencer entre eles dois pode avançar na divisão, rumo ao top 15. Quem perder pode pegar o Charles. Depois disso, o Daniel Zé Huber foi superado pelo King Green, em uma luta que ninguém estava esperando. Ele entrou para essa luta para ganhar. Ele já tinha perdido o Michael Johnson, tinha perdido pro Ribovic, chegou à terceira derrota seguida. Eu acho que o UFC não vai ter mais paciência com ele, vai jogar ele aos leões. E um nome bom para isso seria o Taco, o Chris Padilha. É um cara que tá 4-0, venceu na última luta o Ismael Bonfim, o Marreta. Já tinha vencido também o Jay Ebert, um cara duro. Ele venceu o Lon Top, venceu o Hong Ju também. Sempre usando aqueles cotovelos, é um cara bem contundente com as cotoveladas. E eu acho que seria uma luta boa com o Zé Huber, que mais uma vez não demonstrou muito, mas é um striker perigoso. Poderiam casar essa luta. Se o Zé Huber vencesse, ele recuperava um pouco da moral. Se o Padilha vencesse, ele continuava a sua caminhada, rumo ao topo da divisão, rumo aos rankings. Pro Green, que venceu, eu daria o Joaquim Silva. O Bob, ele chegou. O ex-Bob Green, né? O Bob não, o ex-Bob. Chegou a duas vitórias consecutivas, barrando prospectos. Barrou o recém-chegado Lance Gibson Jr., barrou o Zé Huber e conseguiu voltar para as vitórias. Eu gostaria que ele recebesse uma luta mais favorável. O Joaquim Silva, o Neto BJJ, é esse combate, tem esse perfil. É um cara que troca porrada, o Green também troca porrada. Eles poderiam plantar ali no centro e ficar fazendo a luta em pé por 15 minutos, ou até que alguém provasse o contrário. Eu acho que seria interessante. O Green, ele provou que ainda tá fresco, ainda pode continuar por bastante tempo prosperando nessa divisão aí. Depois disso, a gente teve o Marlon Vera sendo derrotado pelo David Martinez no Comeback Event. Pro Vera, eu daria o Farid Basharat. Ele chegou a mais uma derrota, são quatro em sequência, e o Farid ele tá na posição contrária, tá invicto, subindo na carreira, venceu o Jean Matsumoto numa lutaça, é um striker empolgante. O Vera aguenta pancada e também vai pra cima. Pareceu lento ontem, é verdade, mas ainda é um cara muito duro. Eu casaria esse combate para ver se o Farid tem nível de estar no top 15 ou não. Pro Martinez, eu acho que uma luta boa seria o Daiko, o Davidson Figueiredo. Ele é um cara que não fez uma luta ainda muito empolgante, ele é um striker bom, muito clínico, muito técnico, talvez técnico demais, eu confesso. Mas deve seguir avançando, é um produto bom para o mercado mexicano. O Davidson vendeu uma derrota para o Mar, mas antes já tinha barrado um prospecto quando venceu o Montel Jackson. Então é um cara que ainda tem credibilidade. Eu diria que o Daiko seria uma passagem clássica de bastão para o Martinez. No meu evento, a gente teve o Brandon Moreno sendo superado pelo Loner Kevin, bastante superado, por sinal, apanhou bastante, principalmente nos rounds iniciais. Alguns juízes marcaram 48-47, o outro marcou 49-46, o Tomás foi 49-46. O Moreno percebeu que podia amarrar na grade e tentou fazer isso, mas não prosperou. Como ele perdeu, acho que ele vai retroceder bastante. O Alex Perry seria um bom nome. É um veterano da categoria, vem de vitória depois de algumas derrotas. Eles nunca se enfrentaram, mesmo que o Pedro Mosca, por um período, não tivesse uma grande rotatividade. Eu acho que seria uma luta boa para a gente ver o que vai ser do Moreno. Ele perdeu a segunda consecutiva, já tinha perdido para o Tyra. Dificilmente vai voltar a disputar o cinturão. Então, ele pode fazer lutas compatíveis com veteranos, não servir de escada agora. O Moreno é um cara jovem, né? Não precisa estar pegando gente faminta. A luta contra o Pérez eu acho que seria divertida e na medida para ambos, né? Para ver quem se mantém ali como um porteiro da divisão, um nome duro. E pro Loner Kavanagh, que quebrou a banca, deixou os mexicanos tristes, eu avançaria. Por mais que ele tenha vindo de derrota contra o Charlie Johnson, ele venceu em grande estilo Moreno, ganhou a performance da noite. Eu acho que o Brandon Royval seria um nome ótimo para ele. O Royval ele vem de uma derrota por nocaute, mas era um cara duro na divisão, já venceu o Moreno, fez uma guerra com o Joshua Van, que é o campeão, acabou nocauteado pelo Cap na última sem muita objeção, então as ações dele estão em baixa. Eu acho que seria uma luta perfeita pro Kevin se inserir na foto do cinturão já. Pode estar cedo? Pode.
Provavelmente ele seria barrado por Pantoja, por Cap, sim. Mas nesse momento, ele venceu o Moreno e eu acho que ele merece ser recompensado por isso. Eu casaria ele contra o Brandon Royval. É, no mais é isso. Essas foram as lutas. Valeu.